Olá, como vocês estão? Que bom tê-los aqui comigo novamente. Você está no canal Aprendiz do Evangelho, meu nome é Messias, e hoje chegamos com mais um capítulo do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel através das mãos de Chico Xavier. Mas antes, tenho que pedir que se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificações, porque ajuda a divulgar a doutrina espírita, Você acaba difundindo, ajudando a difundir essa doutrina maravilhosa, a terceira revelação, como nós conhecemos, E por que isso? Porque, frase atribuída a Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação, tá bom? Mas, sem mais delongas, eu peço também, tem os links aqui no canal, na descrição, sigam o canal do NED, onde nós temos as nossas rodas de conversa A Vida no Mundo Espiritual. Já fizemos nosso lar, estamos terminando Mensageiros, logo iniciaremos Missionários, depois Obreiros da Vida Eterna e vai por aí afora. É uma forma da gente conversar a respeito dos capítulos, Há um grupo de pessoas que vão presencialmente no Lar Espiritual Serra de José, na rua Evaristo da Veiga 266, e depois os vídeos ficam disponibilizados no canal do NED, Núcleo de Ensino da Doutrina Espírita, que é também do Lar Espiritual Serra de José, sobre a égide do nosso querido Newton Júnior, E os links estão aqui. Outro link que eu também peço a vocês que se inscrevam é do podcast Despertando Consciências, que toda quinta-feira, aí ao vivo, no YouTube, podcast Despertando Consciências, também transmitido pelo canal do JM Vídeos. Nós temos um convidado, sempre um convidado especial, que a gente entrevista, a gente conversa, às vezes são pessoas da doutrina, às vezes não, mas a gente tenta levar sempre um entendimento sobre os assuntos do dia a dia à luz da doutrina espírita, E através desse canal, do Despertando Consciências, eu tive a oportunidade, o vídeo logo estará disponível lá no canal, eu tive a oportunidade, junto com o Newton Júnior, de entrevistar o presidente da Federação Espírita Brasileira, o senhor Jorge Godinho, que muito gentilmente abriu um espaço na agenda quando ele esteve aqui em Santos, para nos atender, e fizemos uma entrevista, um vídeo curto, de 15 minutos mais ou menos, foi a janela que nós tínhamos, mas bem esclarecedora, gostei muito dessa conversa que tivemos com ele, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos colocar assim, isso. Então hoje chegamos ao capítulo 20, de título A Marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Frase de Jesus, está em Lucas, capítulo 13, versículo 33. E agora é o comentário de Emmanuel. Importa seguir sempre, em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. E aqui, fazendo um pequeno resumo do meu entendimento, ele fala, que importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, ou seja, a gente está numa caminhada aqui na Terra, rumo à nossa Jerusalém, digamos assim, onde nós seremos glorificados. No caso, Jesus foi glorificado através do testemunho da cruz. Nós temos esse caminho a ser traçado dia após dia durante essa encarnação, E nas encarnações pretéritas também nós tivemos essa caminhada. E como eu sempre digo, nós estamos na nossa melhor versão. Então, continuemos, a marcha é incessante, nós não podemos parar. Caminhar é importante, sempre caminhando em busca da nossa evolução pessoal, não para sermos melhores que os outros, mas sim melhores do que nós mesmos fomos anteriormente. E Jesus veio dizer, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que o caminho? Porque nós temos que seguir o caminho que ele traçou. Ele já deixou o caminho pavimentado, a gente só precisa seguir. Continuando. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos.
Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades ao seu favor. E aqui ele coloca a humildade como sendo a grande ferramenta que nós temos que ter para alcançar, né, esses bens eternos. Jesus, com toda a sua magnitude, foi um dos mais humildes que pisou na terra. Talvez esse seja o nosso maior exemplo a ser seguido, da humildade. Não é ser um grande dirigente, ter altos cargos, que vai nos tornar, ou que vai nos fazer pessoas, vai nos fazer alcançar esses bens eternos. Claro que podemos alcançar tendo poder, sabendo usar o poder para auxiliar ao próximo, mas também ser humilde e caridoso. Não adianta nós acharmos que somos, como dizem por aí, né, só a última bolacha do pacote de chocolate. Não é. Você não é a última bolacha do pacote. Todos aqui somos bolachas iguais. Todos aqui temos as mesmas oportunidades. Uma hora você está por cima, outra hora você está numa situação um pouco mais difícil. Todos temos as mesmas oportunidades de evolução. Cabe a nós, na marcha, sempre em frente da humildade, da correção, a porta estreita que Jesus tanto falava. A personalidade dominante em situações efêmeras, bem a marcha insada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes, a sensação de altura aumenta a sensação de queda. A gente fala, né, quanto maior é a queda, né? Quanto mais prestígio, mais riscos que você tem de uma queda moral, né? Então, nós temos que ficar sempre atentos. Não importa a nossa posição social, né? Ali na página anterior estava escrito homens de rotina, são os homens comuns, né? Que às vezes um homem comum que muita gente não dá valor tem mais propensão a alcançar a evolução do que um homem com grandes poderes, grandes condições financeiras, que às vezes se deixa levar pelo poder. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno no terreno das conquistas interiores. Então, não é o que você conquista exteriormente, não é suas posses, o seu carro, o fato de você ter dinheiro, poder. Não, isso tem valor aqui. Mesmo assim, tem gente que a gente nem tem que dar muito valor a isso. O que vale é o que você leva pro mundo espiritual, para a nossa verdadeira vida, né? Que a gente fala que a gente só tem uma vida e várias existências. O que você tem de poder nessa existência não tem valor. Tem um valor efêmero, só durante essa caminhada, porque quando você desencarnar, todos serão iguais perante ao Cristo, perante a Deus. Então, o que adianta você ter altos poderes? O que adianta você ser o dono de uma empresa e ter milhares de funcionários sob seu comando e você tratá-los mal, tratá-los com indiferença, tratá-los pagando maus salários, colocando funcionários que nem tivemos agora recentemente, uma senhora que há 55 anos trabalhava para uma família e não ganhava um tostão em regime de escravidão. O que é isso? É isso que Jesus ensinou a gente, assim? Foi isso que ele veio trazer para a gente? Que a gente fosse egoísta e a esse ponto? Não. Ele sempre falou, amai ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então você tem que fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse a você. Esse é o senso de fraternidade. Empatia. Colocar-se não no lugar do outro, porque cada um tem a sua caminhada. Colocar-se ao lado do outro. Entender pelo que o outro está passando. E se colocar ao lado, na mesma caminhada. Tentar ajudar de alguma forma.
Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisados na contemplação de fogos fátuos. É legal usar essa alusão, né? Muita gente acha que está evoluindo na caminhada e, na realidade, está parado, adorando algo que é volátil, como o fogo fátuo. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. A estação de falso repouso é aqui, né? Porque aqui a gente ainda tem a oportunidade do descanso, né? Digamos assim. No mundo espiritual, não, a gente está trabalhando arduamente, dia após dia, né? O espírito, não, depois de uma certa evolução, nem precisa mais descansar. Como o governador de nosso lar, né? Um dos capítulos do livro relata que ele estava há mais, não sei agora há quantos anos, mas há muitos anos, se não talvez séculos, sem tirar um dia de folga, né? Aqui é nosso repouso, porque a gente tem a oportunidade de dormir, descansar o organismo, né? Nós não somos, quando nós encarnamos, nós vemos para cumprir tarefas pequenas, digamos assim. Por exemplo, você vem com a missão de você era muito orgulhoso na vida anterior, então agora você vem com a missão de ser 80% orgulhoso em relação ao que você era antes. Se você conseguir completar isso, ser 80% orgulhoso em relação ao que você era antes, você já diminuiu 20%, olha que vitória. Se conseguir mais do que isso, melhor ainda. Né? São os completistas, né, completam a missão que lhe foi dada, mas a gente normalmente não consegue nem completar 10% do que é colocado para a gente. A nossa missão com M, às vezes a gente não consegue completar. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. É aqui, é no trabalho diário, encarnado, que a gente aprende e treina a nossa evolução espiritual. Como o Messias? Jesus já nos deu a lição, eu já falei aqui nesse capítulo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ou como Kardec nos trouxe, fora da caridade não há salvação. É só isso. Só isso, Messias? É, só isso, mas só isso é tão difícil, né, em algumas situações. Para encerrar o resumo, né, a ideia central do capítulo, o texto ensina que é imprescindível caminhar sempre na direção da edificação espiritual e da conquista dos bens eternos, transformando as dificuldades em degraus de ascensão com trabalho, autoconhecimento, iluminação interior e atendimento a Jesus, e não buscando apenas posições de destaque ou bens materiais passageiros. Resumo. Jesus ensinou que importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Essa marcha é a jornada constante do espírito em busca da edificação e dos bens eternos. Não se trata de conquistar posições ou riquezas materiais, mas de vencer obstáculos, transformar dores em progresso e trabalhar interiormente. A verdadeira viagem é espiritual, feita com esforço diário, autoconhecimento e seguimento de Jesus, e não de paradas ilusórias ou de vaidade passageira. E aqui, Jesus caminhando em direção a Jerusalém, né? Atrás dele o trabalho interior e os obstáculos, né, que nós temos, no autoconhecimento, iluminação, o seguimento, as pedras, né, no caminho, autoconhecimento, iluminação, seguimento de Jesus, os obstáculos que nós teremos, dores e dificuldades, e vai por aí afora. Então, a lição já nos foi dada. Basta a gente seguir. Se não agora, quando? Vamos deixar para a próxima? Será que a gente já não está tantos séculos reencarnando e a gente ainda não aprendeu? Então comece hoje, o quanto antes. E para a próxima semana traremos o capítulo 21, de cujo título é Mar Alto. Convido a todos a estarmos
novamente reunidos na próxima semana com o capítulo 21. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana a todos e até a próxima.